Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui a capa do livro dele na tela para que vocês possam acompanhar também conosco, que é Mercado Financeiro e de Capitais, uma abordagem em investimentos, do Hector Gustavo Arango, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Hector, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado. Para a gente iniciar, então, que bom que está tudo bem primeiro, né? Para a gente iniciar, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Hector, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Maravilha. Bom, a minha carreira é uma carreira em que misturei um pouco a questão acadêmica. Sou professor universitário dos cursos ligados à área de gestão, economia, tá? E área quantitativa, financeira, negócios. Mas também atuei durante toda a minha carreira como consultor de grandes empresas, principalmente empresas ligadas ao setor elétrico, ao setor de energia, nas quais eu atuei como consultor na área de economia, negócios e finanças. Então, são essas duas vertentes que basicamente me acompanharam ao longo da minha carreira. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, e antes da gente falar de fato sobre o teu livro, eu gostaria que tu contasse pra gente como foi que tu encontrou a editora, então, para poder dialogar sobre essa tua obra. Sim, foi uma feliz coincidência, tá? Na realidade, eu encontrei na internet, tá? Eu estava pesquisando e acabei tendo então esse contato. Chegou para mim essa possibilidade de publicar a minha obra por meio da editora Diálogo Freiriano. E, bom, na verdade, existem várias editoras que prestam esse serviço, mas eu fiquei absolutamente convencido de que eu iria fazer com a Diálogo Freiriano a partir da primeira conversa que eu tive com o pessoal, que mostrou claramente o cuidado com que eles trabalhavam as obras das pessoas que estavam, né, procurando um espaço para publicação. Então, a partir de uma primeira conversa, eu já fiquei absolutamente convencido de que eu iria publicar a minha obra pela editora, e daí para frente, o trabalho de construção foi um trabalho muito bem feito, tá? A editora ajudou muito, e felizmente chegamos então ao final com a produção dessa segunda edição do meu livro. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi boa, que tu foi bem correspondido desde o início, e já estamos então na segunda edição do livro. Vou colocar novamente então a capa aqui em destaque: Mercado Financeiro e de Capitais, uma abordagem em investimentos, que é de autoria do Hector Gustavo Arango. Aproveito para falar para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Hector. Agora vamos falar de fato sobre o livro. Eu queria que tu contasse sobre esse processo de criação dele e que tu desse um spoiler, um gostinho então do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Ok, vamos tentar então. Bom, em relação ao livro, ele surgiu de uma combinação de três coisas, fundamentalmente. Uma seria a experiência em didática em sala de aula com alunos dos cursos de administração, economia, engenharia, enfim, que tem uma disciplina, não é, que de alguma forma se parece com aquilo que aparece no livro. Então, que eu precisava lecionar para esses alunos, e ao longo do tempo fui construindo um conjunto de ideias, não é, e de conceitos a respeito de como ensinar essa disciplina, e isso acabou me dando, digamos assim, a essência, fundamentalmente, para um livro.
Mas, na realidade, ele também tem muito a ver com o lado de investidor, ou seja, eu, como investidor pessoal, também coloquei muito da minha experiência no mercado como investidor, e também do ponto de vista de finanças e das empresas, não é? Nas quais eu, como mencionei no início, atuei durante muito tempo como consultor. Essas três coisas somaram, tá, para que a gente pudesse colocar uma obra que, ao mesmo tempo, ela é uma obra técnica, mas que uma pessoa que não tem muito conhecimento na área não precisa se preocupar, uma vez que ela foi desenvolvida com a preocupação de uma linguagem acessível e, fundamentalmente, explicando sempre os motivos e as razões de tudo quanto é conceito que é colocado ali. Então, quando nós vamos falar, por exemplo, de investimentos, nós temos muita coisa sobre investimentos na rede, nas redes sociais, em livros. Entretanto, a preocupação nossa não era, digamos assim, dar uma receita, dar instruções para uma pessoa fazer um investimento. Pelo contrário, dar à pessoa a autonomia e liberdade dela poder entender qual é o melhor investimento para ela. E, para isso, era fundamental que a pessoa compreendesse o que ela está fazendo. Isso quer dizer que o livro foca fundamentalmente em explicar para as pessoas os princípios básicos de tudo quanto é aspecto relacionado ao mercado financeiro de capitais. Essa é a grande diferença e, na realidade, isso foi possível justamente pelo fato de que testamos muitas vezes essa linguagem tanto dentro de uma sala de aula, em conversas com alunos, quanto com pessoas comuns, pessoas que não têm formação. E, então, dessa forma, conseguimos chegar a uma receita na qual as pessoas conseguem compreender os conceitos que estão por trás dos investimentos que elas vão estar fazendo. Portanto, não é agora mais uma questão de ir perguntar para um especialista ou para, por exemplo, um gerente do seu banco qual é o melhor investimento, e sim entender um pouco aquilo que está sendo feito. Isso não, evidentemente, nem desqualifica e nem dispensa a contribuição de um analista de investimentos. É claro que isso é necessário, mas isso só vai ter resultado quando você tiver uma mínima compreensão daquilo que está sendo feito. E essa foi, basicamente, a finalidade, a ideia e o objetivo da nossa obra. E é importante até pontuar, porque é um assunto que é muito atual. Primeiro de tudo, eu vejo assim que o brasileiro em si, ele tá muito nessa de, eu não quero mais ser CLT, e aí hoje com acesso à internet, todos os dias aparecem pessoas falando e vendendo cursos de como ganhar dinheiro com a internet, de como fazer um investimento, tem as bitcoins e tantas outras moedas virtuais também aí que estão disponíveis, e muitas vezes a pessoa não sabe e não tem condições também, vamos assim dizer, de contratar um especialista no assunto, ou não sabe por onde iniciar essa busca, né? E acaba muitas vezes entrando em furadas. Então, eu acredito que a leitura do teu livro pode contribuir também para a vida dessas pessoas. Sem dúvida, realmente assim, o livro ele tenta ser o mais claro possível na explicação das coisas, que não necessariamente são simples, mas nós falamos de todos esses conceitos. Falamos de criptomoedas, como você mencionou agora há pouco, falamos de tudo quanto é tipo de investimento, seja em termos de renda fixa, renda variável, investimentos internacionais, tudo, tá? Mas é fundamental que a pessoa tenha um mínimo entendimento disso e que não siga um receituário, não único, porque na realidade ele não existe. E o que mais tem, foi muito bem pontuado também, são pessoas dando conselhos em grande quantidade, mas sem a necessária qualidade e compreensão do que a pessoa realmente precisa para fazer o investimento. E, claro, estamos lidando com coisas muito importantes. Muitas vezes o patrimônio da pessoa está em jogo quando ele faz justamente o investimento.
Então, é um tema sério que requer um entendimento mínimo daquilo que está sendo feito. Eu acho que o livro, tá, ele busca justamente aumentar a consciência das pessoas nas finanças pessoais também, e depois mostrar para elas que é possível, sim, você crescer, formar patrimônio, mas que não existem receitas mágicas. Isso é fundamental que se entenda. Desconfie sempre que alguém prometer alguma coisa extraordinária, porque isso realmente não existe. E você somente consegue entender isso claramente quando entende os princípios daquilo que está fazendo. Fica então o convite à leitura da obra do Hector. Então, eu vou colocar novamente aqui a capa em destaque para você: Mercado Financeiro e de Capitais, uma abordagem em investimentos. Hector, aproveitando que a gente está com a capa em destaque, eu queria que tu falasse agora um pouco sobre essa tua experiência junto à editora, para a criação da capa e a diagramação do miolo. Olha, a experiência foi muito boa, tá? Eu já não lembro mais quantas etapas são, sei que são várias, é um processo de construção, realmente é assim mesmo, tá? Eu tenho outros livros também, e a editora nos ajuda nesse processo de construção o tempo todo. Eu trabalhei com várias pessoas, vários profissionais, ao longo da construção, digamos assim, do livro. Como você falou, a questão da capa, mas não é somente isso, a questão da revisão, a questão de, enfim, das primeiras partes, o que coloca em tal lugar, o que coloca em tal outro. Enfim, houve uma conversa com todos os profissionais envolvidos na construção dessa obra, o tempo todo muito produtiva. E isso levou a um resultado muito bom no final. A gente pensa que escrever um livro é uma coisa simples, mas depois percebe que, na realidade, não é bem assim. É um processo bastante longo, tá? E se você não tiver profissionais realmente capacitados e dispostos a dedicar um tempo para te atender, a resolver os problemas, né, que eventualmente vão aparecendo, fica realmente muito difícil, acaba sendo muito frustrante. Mas, na realidade, foi exatamente o oposto, não é? Foi uma alegria para com cada um dos profissionais da editora Diálogo Freiriano, com que eu entrava em contato para resolver cada parte da construção do meu livro, foi realmente uma satisfação, e a gente acabou, confesso, criando um certo vínculo de amizade, porque o tratamento é extremamente agradável, amável, preocupado e, obviamente, muito competente. Então, assim, o processo todo acabou sendo uma coisa que eu tenho vontade de repetir, e não apenas vontade. Estou terminando o último capítulo de um outro livro que já conversei com o pessoal da Diálogo Freiriano, que eu vou fazer justamente com a mesma editora. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi tão boa, não só a ponto de ter uma segunda edição do teu livro, mas também já a ponto de termos mais um livro a ser lançado, então, de tua autoria. Então, isso é muito legal para a gente ter esse feedback também. Antes da gente fechar a nossa entrevista, só quero deixar mais uma vez um recado para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Hector, Mercado Financeiro e de Capitais, uma abordagem em investimentos. Para a gente fechar, então, o nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o interesse, aquele sonho, uma vontade de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Maravilha. Olha, tem que ter, evidentemente, uma ideia importante, tem que ter alguma coisa para ser comunicada. Eu acho que todos temos. Se você ainda não descobriu aquilo que você pode oferecer de melhor e comunicar para as pessoas, reflita sobre isso. E vai chegar um momento em que você vai ter, então, diria até necessidade de colocar isso para fora. E uma excelente forma de fazer isso é dialogar com as pessoas através da publicação de um livro. Então, nunca é tarde, e
sempre vale a pena se dedicar a escrever, porque a obra fica e realmente todos nós temos alguma coisa importante para colocar que merece ser conhecida e que merece ser trabalhada por uma editora como a Diálogo Freiriano. Perfeito, fica então a mensagem do Hector para você. Não deixe o seu conhecimento guardado somente para você, compartilhe, porque de repente há mais pessoas nesse mundo que precisam dialogar com você, não necessariamente frente a frente, mas através da tua publicação do teu livro. Hector, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigado. Reforço a você que nós somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. E também convido você a nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e LinkedIn, e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos e autores também. De repente, um desses assuntos é um assunto do teu interesse que vai colaborar com a tua pesquisa também. Deixe o nosso muito obrigado novamente e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.